Faltam 168 dias para a Copa do Mundo iniciar, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando você vê-lo, com certeza vai faltar um pouquinho menos e a ansiedade vai aumentando cada vez mais. Sejam muito bem-vindos ao canal do Fala Gabica. Hoje eu venho trazer o primeiro vídeo voltado para a Copa do Mundo. Lembrando, esse é um vídeo apenas inicial. Eu vou trazer muita coisa de Copa do Mundo aqui para vocês. Análise das equipes, de todas, exatamente todas. Né, as 32 que estarão envolvidas, tá? Que inclusive, no momento que eu estou gravando, faltam apenas 2 vagas para serem preenchidas. A vaga no grupo D, onde a gente tem Austrália e Emirados Árabes vão jogar, e quem vencer enfrenta o Peru para ir para a Copa do Mundo, que é o grupo D de França, Dinamarca e Tunísia. E também lá no grupo E, tá? De Espanha, Alemanha e Japão entrarão ou a Costa Rica ou a Nova Zelândia, tá? Acredito que seja a Costa Rica, apesar da equipe não estar tão bem assim nos últimos anos, né? Uma geração envelhecida, aquela que surpreendeu na Copa do Mundo de 2014, né? Onde fez uma boa Copa do Mundo, inclusive. Vou falar aqui um pouquinho sobre os mercados, vou trazer também algumas percepções e vou fazer uma simulação básica aí, pelo menos de momento, né? Lembrando que a gente ainda não tem as convocações, não tem todas as equipes, mas tentar trazer um pouquinho do norte do que eu imagino que vai ser essa Copa do Mundo e vou simular aí o torneio chegando até a final, né? Ou seja, para passar aquela vergonhinha básica que depois vocês vão relembrar esse vídeo quando a Copa do Mundo finalizar, beleza? Vou tentar deixar o brasileirismo, né? E o clubismo de lado em toda essa análise, como vocês já estão acostumados, obviamente. Fechou? Então, roda a vinheta, vamos começar a falar de Copa do Mundo. Beleza, pessoal, lembrando que esse vídeo aqui é oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Caso você queira criar sua conta para apostar na Copa do Mundo, entre outros campeonatos mundiais e também campeonatos brasileiros e sul-americanos, tem o linkão aí na descrição para quem ainda não tem conta. Bom, trouxe aqui na Betfair o primeiro mercado, o mais padrãozinho, né, de todos, que é o mercado de campeão 2022, que já está aberto, inclusive com uma liquidez de R$ 2.179.365, tá? Neste momento. Como que estão os favoritos aqui no mercado? O Brasil, a 6.2 é o grande favorito para vencer a Copa do Mundo. Você acredita que o Brasil vai vencer a Copa do Mundo? Na minha opinião, é um time extremamente forte. Hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, a gente viu o jogo contra o Japão. Defesa totalmente fechada, o Brasil já teve um pouquinho mais de dificuldade, que é natural, mas mesmo assim no segundo tempo começou a quebrar essa defesa, mesmo com o Japão com 10 jogadores lá dentro da área, o Brasil ainda acabou vencendo com um gol de pênalti de Neymar, que inclusive tem tudo para passar o Pelé ainda nesse ano, né? Que ainda tem alguns compromissos, depois tem Copa do Mundo, acho que se ele for para a Copa do Mundo, se tudo correr naturalmente, ele tem tendência a chegar ao Pelé. Tem 74 gols nesse momento, Pelé tem 77 oficiais pela seleção brasileira, jogos oficiais, tá? Seguimos aqui com a França, é o segundo favorito, e é natural, atual campeão do mundo, 7.2, apesar da França não estar fazendo um bom início de Nations League. Os últimos amistosos também que eu vi da França não foram tão legais assim, tecnicamente falando, mas é uma equipe que individualmente é muito forte, né? Tem um Kylian Mbappé, tem um Benzema, que pode ser eleito aí o melhor do mundo essa temporada. Claro que a Copa do Mundo vai pesar nesse prêmio, sim, e várias outras opções, né? Tanto jogadores jovens, defesa, o Lohri também é um goleiro muito bom. Na defesa tem Varane, acho que o Konaté tem que entrar nessa defesa. Theo Hernandes na lateral esquerda, agora jogando como ala, já que mudou o esquema. Então, assim, França chega forte, tá? E aí a gente vê em terceiro colocado, terceiro favorito, a Inglaterra, que obviamente eu vou discordar, tá? 7.8, a Inglaterra venceu apenas uma Copa do Mundo, né? Não tem tanta tradição assim, ainda foi roubado essa Copa do Mundo da Inglaterra. Só que aqui o mercado ele pesa também o caminho que essas equipes elas vão encontrar, tá? Então isso vocês vão acabar vendo e percebendo lá no simulador da Copa do Mundo, tá? Então a Inglaterra, não que a Inglaterra tenha um caminho fácil, né? Mas Espanha, Argentina tem um caminho um pouco mais difícil e complicado, então acaba pesando também nesse sentido.
Espanha é a quarta favorita agora com uma odd de 9,8. Uma Espanha que está em reconstrução, né? Mudou bastante a equipe. A gente vê a equipe titular, são muitos jogadores jovens, claro que tem ainda os jogadores experientes, né? Então tem grandes indefinições ainda. Eu acho que para a Espanha me surpreenderia muito se a Espanha vencesse a Copa do Mundo, tá? Mas, claro, tudo pode acontecer, até porque são 7 jogos ali seguidos, pegar uma fase muito boa, equipe muito confiante, consegue vencer. Argentina, que para mim eu coloco no meu top 3 de favoritos para essa Copa do Mundo, tá? A Argentina tá com uma odd de 10, como eu falei para vocês, depende do grupo, depende do caminho, né? Do chaveamento. Então, a Argentina hoje aparece como a quinta colocada, mas é uma seleção extremamente forte, e uma seleção extremamente organizada e motivada. O Messi jogando muita bola, acabou de fazer 5 gols contra a Estônia, venceu a Itália na finalíssima. Então é um time que tem muita sede, sabe, de dar uma resposta para essa geração que até então não tinha vencido nada, venceu a Copa América, agora venceu a finalíssima, já 2 troféus, e agora pode coroar aí com a Copa do Mundo, que pode ser uma das últimas, né, do Lionel Messi pela idade. A gente segue com a Alemanha, que eu acredito que é a mesma coisa da Espanha, ainda tem toda a base do Bayern de Munique, né? A maioria dos jogadores jogam junto, né? O último jogo teve no meio-campo Goretzka, Kimmich, Thomas Müller, Sané e Gnabry, todos eles jogam no Bayern de Munique, tem o Neuer no gol também, mas em seleção um pouquinho diferente, né? Eu acho que falta alguns ajustes, mudou de técnico também, o Hans Flick, ex-Bayern de Munique, inclusive, acabou assumindo. Então é um time que vem efetuando mudanças. Tem jogadores experientes, como o próprio Neuer, Thomas Müller que eu citei, mas, por exemplo, o Timo Werner na última Copa não foi bem, essa temporada dele também não foi absolutamente boa, apesar de ter um número bom de gols com a equipe do Chelsea, foi reserva em boa parte dela, então ainda tem definições. É uma Alemanha que ainda me causa dúvidas, né? Apesar de fato, né? Nome por nome, é uma seleção extremamente forte. E aí a gente chega para Portugal, que acabou de golear a Suíça por 4-0 pela Nations League, com uma odd de 16,5. Portugal, acho que o grande metáfora que eu usaria para analogia, na verdade, para Portugal nesse momento é que Portugal é uma Ferrari e o técnico só sabe dirigir Fusquinha, que é o caso do Fernando Santos. Com todo respeito, venceu Eurocopa e tal, mas vários portugueses que eu já conversei, né, nesse meio do trade esportivo já me disseram isso. Falaram, cara, o Fernando Santos não consegue extrair tudo dessa seleção portuguesa, né? Então, essa também é uma seleção extremamente forte. Tem um Bernardo Silva, um João Cancelo, o Cristiano Ronaldo, né, que não tem como. Tem outros jogadores também que fizeram boas temporadas, né? O próprio João Félix, que ainda é um pouco de dúvida na seleção, mas no Atlético de Madrid cresceu bastante nessa última temporada. O André Silva, né, que mudou para o Leipzig, não fez tantos gols assim, mas também é um bom atacante. Tem o Rubem Neves, que para mim é um ótimo meio campo, mas ainda falta encaixar. O próprio Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português, eu gosto muito. Acho que não vai ser titular aí de cara, mas pode ser uma boa opção também. Então, assim, talvez o ponto que Portugal possa ser uma incógnita, talvez o Rui Patrício vive um momento não tão bom assim, apesar de ser campeão com a Roma no Conference League. O Pepe já tem uma idade um pouco avançada, mas aí já tem o Rubem Dias, que é um excelente zagueiro. Então, assim, uma seleção com grandes nomes, mas ainda a gente não vê um desempenho absurdo. Esse jogo contra a Suíça talvez tenha sido um pouco diferente, né? Mas, de modo geral, Portugal sim tem dificuldades, né? Por exemplo, fez um jogo muito ruim contra a Espanha, que é uma seleção já de um nível um pouco mais elevado, empatou, achei muito mais por vacilo da Espanha do que propriamente mérito de Portugal, então é um time a se analisar nesse contexto, né? Acho que tá ali no mercado onde deve estar. E aí depois a gente vê a Holanda, seguida da Bélgica, da Dinamarca, e a gente tem Uruguai e Croácia, e já vira um bolo todo, né? Inclusive, um ponto a se observar dessa Bélgica, tá? Tomou uma bela uma goleada da própria Holanda, né? Que é um clássico, inclusive, essas duas equipes, das seleções. E eu não sei se essa geração vai ter força aí para brigar pela Copa do Mundo. Muita gente acredita que vai brigar, eu já acho que não, tá? E a Holanda é um time que reconstruiu, e eu gosto muito principalmente da parte ofensiva. A parte defensiva, apesar de ter um Van Dijk, ter o Matheus de Ligt, que inclusive foi reserva no último jogo que eu acompanhei aí da Holanda,
ainda é um time um pouco duvidoso nesse sentido, nesse quesito de falando de defesa mesmo, tá? Vamos ver como que vai funcionar. E aí depois a gente tem outros mercados aqui como a chuteira de ouro, tá? Que ainda tem pouco dinheiro aqui, então já é um pouco mais difícil da gente analisar, mas favoritos estão Harry Kane, Kylian Mbappé, o Neymar e Benzema, depois tem o Lukaku, Messi, Cristiano Ronaldo. Mercado para chegar à final também, aí é um mercado onde o Brasil também é favoritão, junto com a Inglaterra, França e Espanha, basicamente as equipes que estão entre os campeões, entre outros mercados que aqui tem pouca liquidez. E aí a gente tem na Betfair também as opções no Sportsbook, tá? Que aí é contra a casa, que a gente costuma dizer. A gente tem aqui a fase de eliminação do Brasil, primeiro mercado, né? Um mercado curioso, né? Perder aqui nos 16 avos, perder nas quartas de final, vencer a Copa do Mundo, tá vendo? Você vê que tem até uma odd um pouco mais baixa, então se for fazer o vencedor, faz lá na Exchange, ir para semifinal, cair na fase de grupo, né, com uma odd extremamente altíssima, e o segundo classificado, né? Aqui também a gente tem o mercado de campeão, tá vendo? Com uma odd um pouquinho mais baixa, né? Mas claro, lá tem a comissão da Betfair na Exchange. E um mercado curioso que eu vi aqui, Canadá, fase de eliminação, né? A fase que o Canadá vai ser eliminada na fase de grupos, aqui tá muito bem cotado. Equipes para chegar nas quartas de finais, aí a gente tem os mesmos, né? França, Brasil, Inglaterra, Espanha, Argentina, né? Todos eles estão por aqui. Chuteira de ouro FIFA, que a gente vê aqui no longo prazo também, né? Claro que é um mercado totalmente fora de Copa do Mundo, mas está por aqui também. E aí a gente tem os mercados de grupo, que é sempre interessante também da gente acompanhar, né? A Holanda, extremamente favorita, né? Grupo onde tem Senegal, Equador e Catar, ó, de 1 em 11. O vencedor também do grupo, né? Aqui é diferente, tá, pessoal? Que aqui diz quem vai vencer o grupo, ou seja, quem classificar em primeiro, e aqui somente classificar. Então, se a Holanda classifica em segundo, essa odd 1 em 11 bate, tá? Então, são mercados distintos. Aqui a gente tem também do grupo B, Inglaterra extremamente favorita. E olha, País de Gales, que acabou de se classificar, entra como o segundo favorito desse grupo, tá? Na frente dos Estados Unidos e Irã, tá? Eu gosto muito de seleção de Gales, tá? Vai dar trabalho essa Gales aí, hein? Acho que passa de fase também. E aqui a gente vê já o mercado de vencedor, onde a Inglaterra também tem uma vantagem muito grande. Aqui no grupo C também a Argentina classificar muito alta. E olha que curioso, hein? Polônia e México bem dividido. O México costuma dar aquela acendida, né? Tem aquela questão do show que pega tudo e tal. Então o México costuma dar um pouquinho de trabalho em Copa do Mundo. Cuidado, tá? Mas assim, ó, Polônia e México coladinho para classificar, hein? Caramba. E aí o vencedor do grupo, em 44 a odd da Argentina, 4.5 a odd da Polônia. E depois a gente tem todos os outros mercados, tá? E aqui um mercado de grupo vencedor, provavelmente por pontos ali, alguma coisa do tipo. Sinceramente, esse mercado eu não conheço tão bem, tá? E aí aqui para chegar nas semifinais, né? Brasil, França, Inglaterra, Espanha, Argentina, Alemanha, a maioria deles ali todos favoritos, beleza? Então, uma variação gigantesca de mercados para a gente apostar e também fazer trade. Como eu falei para vocês aqui, são opções que a gente pode abrir posição, fechar posição caso não esteja do gosto, né? Fazer um Dutching de campeão, que provavelmente eu vou fazer aqui no canal mais à frente, tá? Mais à frente, mais próximo ali do início da Copa do Mundo, tá? E também a gente já tem alguns mercados abertos, né? De jogos, né? Como Catar e Equador, que a gente tem uma liquidez extremamente pequena, mas tem mercado já também, poucos mercados ainda, tá muito cedo. Mas ó, Inglaterra e Irã, tá? Essas odds ainda vão acabar ajustando, né? Porque também tem a questão da classificação, a classificação não, a convocação, né? Que pesa, que às vezes lesiona um jogador aí extremamente importante, que essa daí é uma dica que eu dou para vocês, cara. Você imagina, sei lá, um Harry Kane lesionado para a Copa do Mundo, não vai para a Copa do Mundo, cara, é uma notícia que mexe muito no mercado, principalmente no mercado de campeão. Então, fiquem a partir de agora bem atentos a possíveis oportunidades nesse sentido. Claro que a gente não quer que ninguém lesiona, tá? Eu só dei o Harry Kane como exemplo. Mas se acontecer, aí o mercado vai estar aqui, vai surgir oportunidade. Quem for mais rápido vai conseguir pegar essa oportunidade aí com mais clareza. Vamos para a gente finalizar o vídeo, vamos fazer o simulador e aí vocês vão entender também essa questão do ranking. Peguei aqui o site do UOL. Aqui tem como a gente selecionar quem classifica e qual posição do grupo, tá? Então vou colocar, fazer a minha, se vocês quiserem fazer também,
vocês falem para mim, né? Manda uma mensagem aí nos comentários desse vídeo. Fala assim, Gabigol, quero, você que manda o site aí para eu fazer simulação da Copa do Mundo também, tá? Aí eu mando para vocês aí. Fechou? Então eu vou fazer como eu acredito que possam passar, lembrando, ainda tem um embasamento muito pequeno, por questão de convocação e tudo mais, tudo que pode ocorrer até a gente chegar nesses 168 dias que eu tô gravando até o Mundial. Vamos lá, grupo A, sem enrolação, para mim, Holanda passa em primeiro, Senegal passa em segundo, Catar é uma equipe abaixo, o Equador, né, quando joga dentro de casa, né, isso lá, aqui na América, é um time mais forte, mas para mim vai acabar ficando de fora, provavelmente fica em terceiro aqui, eu acho que o time do Catar é o mais fraco aqui e ganha vaga, obviamente, por ser o país sede, né, talvez não teria nem se classificado para a Copa do Mundo. Lá no grupo B, eu também acredito que dá o óbvio, Inglaterra e País de Gales, apesar de o Irã sempre ser um time muito perigoso. Tem o Sardar Azmoun, que eu gosto bastante. Quando vocês verem a análise, eu vou falar sobre esse jogador também. Vi, inclusive, o último amistoso da equipe dos Estados Unidos contra o próprio Equador, o Pulisic jogando muita bola, né? Claro que é um time extremamente jovem, esse time americano. Mas vou colocar o País de Gales aqui à frente, pelo menos de momento, né? Nesse momento eu vejo o Gales à frente. Lá no grupo C, eu vou de Argentina. Arábia Saudita, para mim, fica em último, né? Vai provavelmente ser o saco de pancadas dessa Copa do Mundo. E vou trazer a Polônia. Porém, com ressalvas, né? Tem o Lewandowski e tal, um time mais conhecido, mas o México é um time para dar trabalho. Não seria surpresa nenhuma o México também se classificar nesse grupo. Mas vou pelo óbvio, vou pela Polônia, que eu acho que é um time um pouco mais acima aí e tem um fator determinante que é o Lewandowski. Aí lá no grupo D, como eu falei para vocês, pode entrar Peru, Austrália e Emirados Árabes, né? Então, mas eu acredito que não mude muito na questão do favoritismo. Então, para mim passa França e Dinamarca. Inclusive a Dinamarca acabou de vencer a França, né? É pesada, tá? E aí fica a Tunísia e a outra equipe que entrar. Nesse grupo de Espanha, Alemanha e Japão, é o que vai entrar ou a Nova Zelândia ou a Costa Rica. Eu também não acredito que tenha um peso tão grande. Entre Espanha e Alemanha hoje, do que eu tô vendo, a Espanha passa em primeiro, a Alemanha passa em segundo, o Japão fica. Mas, cara, esse Japão vai dar trabalho. É um time que se fecha muito bem, tem alguns nomes bem conhecidos, como o Minamino, da Kamada do Frankfurt. Tem alguns outros jogadores menos conhecidos, como o Wataru Endo do Stuttgart, que é muito bom jogador, tá? Então, é o time que vai dar mais trabalho para os grandes, obviamente, com exceção de quando eles se enfrentarem Espanha e Alemanha. Lá no grupo F, a gente tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Cara, a Croácia me surpreendeu muito negativamente. Marrocos não é um time tão bobo assim. E o Canadá não é um time tão bobo. Aqui, eu vou de Bélgica e eu vou de Marrocos classificando, tá? Isso aqui é um tirambaço, tá? Para não falar que eu só fui no óbvio. E aqui eu acredito que o Brasil classifique em primeiro. E, cara, Suíça não começou tão bem essa Nations League, mas eu nunca gosto de levar somente como padrão, tá? Mas o rumo da Sérvia, a Sérvia tá muito bem fortalecida, tá? Claro que pro Brasil não é tão fácil assim, não. Porque depois tem um Camarões aqui, né? Camarões também é um time que vai dar trabalho. E por fim, entre Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, eu vou trazer Portugal aqui. Achei a Coreia do Sul bem fraquinha contra o Brasil. Acho que vai sofrer aqui. E entre Gana e Uruguai, essa geração uruguaia não me sabe, um time um pouco mais envelhecido e tal, mas eu também vi alguns jogos de Gana. Cara, esse é o mais difícil para mim. Eu vou fechar o olho e vou torcer pro Uruguai passar. Eu gosto, né? Me identifico bastante com o Uruguai, mas a Gana tá ali, ó, coladinha, tá? Então a gente vai para as oitavas e agora vocês vão entender, né? Olha isso, ó. A Holanda, nessa minha simulação, pegaria Gales, a Argentina pegaria Dinamarca, a Espanha pegaria o Marrocos, tá? O Brasil pegaria o Uruguai, então o Brasil tem chance de pegar o Uruguai aqui, né? Que é o segundo colocado lá do grupo. Inglaterra pegaria Senegal, França com Polônia, Bélgica, Alemanha, Portugal e Sérvia. Aqui a gente vai colocar aqui, para mim, passa Holanda. Aqui entre Argentina e Dinamarca, eu acho que passa a Argentina, perdão. Entre Espanha e Marrocos, passaria Espanha, mas claro que pode ser uma Croácia aqui, como vocês viram. Entre Brasil e Uruguai, passa o Brasil também. Inglaterra e Senegal, passa a Inglaterra. França e Polônia, passa a França. Bélgica e Alemanha, para mim passa a Alemanha. Portugal e Sérvia, eu acho que Portugal tem condições de passar. Então olha como ficaria as quartas. Então o Brasil poderia
se trombar aqui com, pelo menos nessa minha simulação, com a Argentina já na próxima fase. Entre Holanda e Argentina, passa a Argentina e passa o Brasil, a gente se pegaria na semifinal. Então vocês entenderam a questão da Argentina aqui também lá no mercado de campeão. E lá nas quartas, do outro lado também desse confronto só de europeus, acabou passando só europeu aqui na minha simulação. Inglaterra e França, para mim passa a França, acho que tem mais qualidade. Entre Alemanha e Portugal, caramba, difícil, hein? Essa Alemanha, como eu falei para vocês, não tá me convencendo tanto, mas o Portugal também, putz. Cara, aqui eu vou clubistar. Eu quero ver o Cristiano Ronaldo numa semifinal de Copa. E aí, entre Argentina e Brasil, clubistão nervoso, passa o Brasil. Entre França e Portugal, infelizmente aqui vai passar a França. Então, para mim, daria uma final entre Brasil e França, beleza? Depois vocês fazem a simulação de vocês e comenta sobre a minha aqui também. Fechado, pessoal? Então, ó, finalizado aqui esse vídeo inicial aqui para a gente abrir os trabalhos de Copa do Mundo a 168 dias antes do Mundial iniciar. Claro que tem muita coisa para correr, então volto a dizer, tem muita coisa para acontecer, tem convocação para rolar, tem 2 equipes para entrar, que eu acredito que não tenha tanto peso assim no grupo, mas vão entrar aqui na Copa do Mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse da Copa do Mundo, né, mandem aí as sugestões que a gente vai atendendo. Valeu? E não esquece de criar sua conta na Betfair para você apostar no Mundial de 2022 que acontece no Catar e que, se Deus quiser, o Brasil será campeão. Valeu? Tamo junto. Bons greens a todos.